Pessoal, nós vamos agora a ver um outro conjunto aqui de tags dentro do HTML que tem função semântica e algumas delas têm função semântica estrutural. O que isso significa? Tags que têm função semântica, né, elas vão falar com que determinado elemento ou conjunto de elementos ou um conteúdo textual, eles têm determinada função, tá? Por exemplo, essa parte do meu texto ela corresponde a um endereço, tá? E também nós temos as tags estruturais, que além da semântica, né, fala, ó, esse conteúdo aqui da minha tag, ele tem tal função, e o que é essa função, tá? Qual parte da estrutura da página esses elementos pertencem? É o menu de navegação? É o cabeçalho? É o rodapé? Pertence a uma seção da minha página? Então, além do significado, né, essa parte aqui é do rodapé da minha página, normalmente o rodapé é uma estrutura da minha página. Então, além disso, nós estamos nos referenciando à estrutura. Então, nós teremos tags para isso. Lembrando que a maioria dessas tags estruturais também não terão diferença visual na minha página, assim como nós temos o div e o span, né? Nós não precisamos a gente simplesmente colocar eles, não dá diferença visual, só vai ter diferença visual se nós começarmos a estilizar essas tags. Já as tags vão ter função só semântica e não estrutural, tá? Várias delas terão efeito prático, um efeito visual dentro da minha página, tá? Não são todas, mas terão um significado e algumas delas já vêm com uma formatação padrão, tá? Então, vamos começar pelas tags só semânticas nessa primeira parte. E lembrando que a gente já viu algumas tags com função semântica, ou seja, eu falo que uma determinada parte do meu texto, que determinados elementos, eles possuem alguma função, eles têm algum significado. Por exemplo, o cite, falar esse texto que está entre o cite corresponde a uma citação, certo? Eu dei significado àquela parte do texto, não é simplesmente um parágrafo, nada, ele tem uma citação. Definição, eu sei que aquilo que está aparecendo dentro da definição, né, é algo que foi utilizado para definir uma outra coisa. Nós temos aí o en, que é para dar ênfase, ó, essa parte do meu texto é importante, assim como o strong. Tá? Nós vimos o fig caption, falar essa parte aqui corresponde a uma legenda de uma figura, ou seja, esse texto ele descreve uma figura, e assim como o figure, né, a gente falou, ó, aqui dentro, essa área aqui dentro do figure, ela corresponde a uma figura, portanto, tudo que tiver aqui, o IMG, o fig caption, ou outras coisas que tiverem aqui dentro, eles vão corresponder a uma figura, tá? Então, nós já vimos essas, e nós veremos outras aqui, tá? Começando pelo address, tá? O address, ele é utilizado para delimitar um endereço, para falar, ó, tudo aqui dentro da página corresponde a um endereço, tá? Então, vamos começar a prática aqui. Eu vou colocar uma nova pastinha, chamar de tags semânticas. Vou colocar aqui um novo arquivo, vai ser o address HTML, HTML5. Colocar o meu address. A gente não viu as outras tags, então vamos direto aqui para o address, tá? Então, se eu quiser colocar o address, eu simplesmente vou chegar aqui numa área da minha página, onde eu quero colocar endereço. Normalmente esse endereço está presente lá no rodapé, mas pode ser em qualquer lugar. E aí eu vou colocar informações pertinentes a endereço. Pode ser endereço de e-mail, pode ser endereço físico, tá? Se quiser o telefone, que é uma forma da pessoa te localizar também, pode colocar aqui dentro, tá? Então, o importante é que aqui dentro fiquem as suas informações de endereço. E aí, por exemplo, tá o Google, né? Alguém procura lá, fala, o endereço da loja tal. Pô, ele sabe quem que é a loja tal. Se você já tiver a tag address ali dentro, ele fala, ó, o endereço vai estar aqui dentro. Tá? Então, ele já vai facilitar a sua vai facilitar a indexação pelo motor de busca, consequentemente responder às suas queries, tá? Então aqui eu vou colocar dois links, né? Vou colocar um A primeiro, o href mail to agero@i.com.br. Eu vou colocar agero@i.com.br. Pode mandar para esse e-mail aqui, fazer isso à vontade, está desativado, tá? Colocar um tel mais 55999, como se fosse o telefone mesmo, tá? E aqui eu posso colocar um parágrafo, rua
C, bloco A, número 355, Porto Ferreira, SP, e aí podem ver as outras informações pertinentes ao CEP, certo? Bonitinho. Vou estilizar essa página aqui para vocês verem. Então, vamos colocar aqui, certo? A princípio, ó, ela tá desta forma aqui, ok? Inclusive com um link do lado do outro, né? Porque eu não quebrei linha nem nada. E perceba que se eu tirar essa tag, né? Novamente, ó, df5, não mudou quase que absolutamente nada na minha página, mas perceba que o meu texto dentro do address, por padrão, ó, vamos voltar para cá, vou ampliar aqui para vocês verem, a hora que eu atualizar, ele ficou em itálico. Então, a formatação padrão do address é itálico. Além disso, a hora que eu coloco esse cara aqui dentro do address, tá? Vamos inspecionar o elemento aqui para a gente ver. Deixa eu para um pouquinho para cá. Ó, a hora que eu colocar aqui em cima do address, ó, perceba que ele fez um bloquinho, ó, tá? Então, tudo que está dentro do address está como se fosse uma div, né? Mas essa div ela tem um significado, ela é um endereço, então tem um bloquinho ali de formatação. E aí, se você quiser utilizar o bloquinho para fazer as formatações, vai ficar muito fácil, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um link CSS, address CSS, address com 2 Ds, CSS. Vou formatar e eu vou fazer o seguinte, ó. Todo mundo, meus links ali, eles estão por linha, né? Estão inline. Eu quero que eles fiquem em bloco. Toda vez que aparecer um link, eu faço o bloquinho para não ter que ficar colocando BR ali dentro. Então, uma coisa que eu posso fazer é, dentro do address, todo A que tiver, eu vou colocar o display block, certo? Posso utilizar, então, do meu bloquinho address para fazer a formatação. Tem o 3 aqui, onde saiu esse 3 aqui? Ah, tem aqui, ó. Vou na casa de ter um 3 sem querer. Agora sim, certo? E aí eu posso utilizar também para fazer outras formatações, né? Se eu quisesse colocar o meu bloquinho inteiro com fundo cinza, né? Eu posso chegar aqui e colocar address. A gente vai fazer muito. Background color, light gray, só para ficar um fundinho cinza, tá? Como se fosse no rodapé da minha página. Obviamente não vai ficar com essa cor tão feia, mas só para a gente ilustrar o ponto, tá? É mais que eu posso fazer. Dentro do A também, né? Vamos colocar aqui o color black. Para não ficar esse azulzinho aqui feio, a gente coloca uma corzinha padrão, corzinha preta também. E aí, só para a gente testar as nossas meta tags que a gente viu na aula anterior, então falar, todo A que tiver um href que começa com mail to, né? Eu quero que você coloque antes um content. E agora eu vou procurar aqui na internet. Vamos colocar aqui, ó, symbol. Tem esse daqui, ó, HTML code, tudo bonitinho, ó. Pode ser esse daqui, já vou copiar o caractere direto. Pode colocar do outro formato também. Vai ficar aqui, espacinho. Dessa forma, eu vou fazer da mesma coisa, todo mundo que tiver um tel, o href começar com o tel na minha página. Antes, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Tel, character symbol, vou colocar esse telefonezinho aqui, pode ser ele mesmo. Ctrl V. Não ficou tão bonitinho quanto eu pensava. Vamos pegar outra aqui. Acho que esse daqui tá mais bonito, hein? Pode ser. Feito isso, vou atualizar minha página. Tá?
Já tenho todos eles com os ícones aqui do lado, ok? Só para a gente brincar um pouquinho de estilização, mas a ideia é falar, ó, aqui quando eu tenho o address, tá? Nós temos uma área da nossa página que todo o conteúdo dentro dessa tag vai representar o endereço da página, tá ok? Deixa eu fechar essa página aqui que a gente não vai mais usar também. Bom, esse é o address. Nós temos também o code, tá? O code normalmente é utilizado para denotar código-fonte, tá? Vou colocar aqui code HTML. A gente vai ver que a hora que, né, eu colocar o code, ele já vai vir com uma formatação específica, que é a fonte monoespaçada, que é normalmente utilizada dentro dos editores de código-fonte, para que todo caractere tenha o mesmo comprimento. E aqui a gente vai fazer uma página bem simplesinha, tá? HTML, só para a gente testar o code. Tá? Vou colocar um H1 aqui, trabalhando com a tag code. E colocar um pezinho aqui, colocar a tag code, formata o texto com caracteres monoespaçados, tá? Posso colocar várias outras coisas aqui. Vou copiar essa página, o caminho da página para eu abrir no browser. Tá? Colei. Então tá aqui, ó, trabalhando com a tag code, tá? A tag code formata, o texto, caracteres especiais. Mas é interessante destacar esse code, por exemplo, falar, esse code aqui ele não é uma simples palavra. Isso daqui é uma palavra-chave de um código-fonte, por exemplo, ou um determinado trecho corresponde ao código-fonte. Então, para isso, se a gente colocar esse code utilizando a tag code, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, colocar o code, opa, e o barra code. Na hora que eu vier aqui atualizar, tá? Perceba que ele já deu uma estilizada diferente na onde eu escrevo code, tá? Já está com uma fonte mais parecida com essas fontes dos editores que a gente trabalha. Então, dá um destaque e fala, ó, e essa parte aqui da minha página, né, que seja um trecho de texto, ele corresponde a um código-fonte, tá? Então, a gente já dá significado a uma parte do texto. E, obviamente, se tiver mais linhas, né, então, só que esse teria um trabalhinho maior, por enquanto, né, você poderia ter lá um for int i igual a 0, i menor que 10, i mais, colocar abrir uma chavezinha aqui na frente, tá? E eu colocar isso dentro do code, tá? Vou salvar. Saiu aqui mais ou menos parecido com o que a gente tem dentro do nosso editor. Eu já dei um destaque, né? Para quem é programador, tá olhando isso daqui, tá falando, opa, isso daqui é código-fonte, tá bem parecido com código-fonte. E, obviamente, você pode colocar uma formatação, né? Para destacar, para deixar isso como se fosse, de fato, um código-fonte, tá? Então, eu posso, por exemplo, vir aqui no meu code, colocar um link CSS, code CSS, e a hora que eu estiver dentro do meu code CSS, tá? Posso colocar, por exemplo, aí lembrando que eu tenho uma tag a mais, eu poderia fazer isso com spam, por exemplo, colocar uma class code, né? Enfim, a gente já daria para fazer também, mas aqui a gente tem uma tag específica para isso. Colocar o background color, por exemplo, back color vai ser white. Eu vou colocar aqui um border radius 3px para dar uma arredondadinha, tá? E a hora que eu vier aqui já fica com o fundinho preto, bonitinho, mais destacado, border arredondada. Então temos uma tag semântica e também já podemos utilizá-la para fazer a formatação caso necessário, ok? Bom, essa tag code, nós temos a tag data, tá? Qual que é a utilidade da tag data? Eu atribuir, vamos dizer assim, um dado, tá?
para os elementos da minha página, de forma que, a priori, esse dado não aparece, mas ele vai ou ele pode ser interpretado por alguém que está lendo, por algum software, né, que está lendo a nossa página. Então, por exemplo, tá? Se eu colocar, tá aqui, vou criar uma página aqui, vai ser o data HTML, então data HTML, aqui é HTML5, deixa eu só fechar essa minha busca aqui, vou trabalhar aqui com o data, vou colocar aqui uma listinha, tá? Vou colocar um H1 aqui primeiro, trabalhando com data, vou colocar uma lista de clientes, então lista de clientes, dois pontos, UL, LI, e aqui eu teria uma listinha de clientes, certo? Então vamos supor que eu tenho aqui Rafael, eu tenho Ricardo, eu tenho aqui, apertei sem querer, eu tenho Ronaldo, por exemplo, tá? E fecho essa página. Se eu vier aqui, então, copiar, chegar aqui, colar, tenho essa listinha simples, tá? Mas vamos supor que eu queira, por exemplo, né, ao lado dessa minha lista de clientes, ou que se eu tivesse uma lista de produtos, por exemplo, eu associasse um dado a cada um desses itens. Por exemplo, o ID desses caras no banco de dados, tá? Que eu possa, de alguma forma, recuperar esses IDs, ou que algum software que esteja além dessa página que eu estou disponibilizando, sabe, ó, esse Rafael aqui é o cliente do edital, esse Ricardo aqui é o cliente do edital, e assim por diante, tá? Para isso, a gente pode utilizar a tag data, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tag data, certo? Tudo que tiver entre a tag data significa que eu vou associar um metadado, tá? Ou um dado, que seja, no caso aqui é metadado, né? Estou associando um dado a um dado, que é o Rafael. Então, tudo que tiver dentro dessa tag data, eu posso definir ou associar um valor, tá? E esse valor eu vou associar por meio do atributo ou da propriedade value, tá? Costumo chamar de atributo quando eu defino um valor para ele. No caso aqui, qual que é o valor? Vou colocar que o ID dele é igual a 1, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para os demais elementos, tá? Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. E eu vou colocar aqui o Ricardo. Aqui eu vou colocar o Ronaldo. Tá? Vou atualizar minha página. Ó, não mudou absolutamente nada na minha página. Só que perceba aqui, internamente, né? A hora que eu vou ver o meu L, os meus LIs, ó, tá vendo que eu tenho um data associado a eles, tá? Não tá aparecendo visualmente, mas ó, eu tenho uma propriedade data associada a Rafael, depois vou ter uma propriedade data associada ao Ricardo, depois vou ter uma propriedade data associada ao Ronaldo. Quem estiver lendo essa página, o software que estiver lendo, vai conseguir extrair essas informações daqui, tá? Caso eu queira tornar isso visual, esses dados de alguma forma visual, esses metadados visual, eu posso, tá? E eu vou ensinar um truquezinho aqui para vocês. Vou colocar o link CSS, tá? Que vai ser o data CSS. E aí eu vou fazer o seguinte, dentro do data CSS, tá? Eu quero pegar todo o data que eu tiver, certo? Então, se eu colocar só data, ok? Eu vou selecionar todo mundo que tem a tag data. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, todo mundo que tiver a tag data, quando o meu mouse estiver por cima, então o hover, tá? Eu vou colocar depois, o que eu vou fazer depois, tá? Eu vou colocar aquele conteúdo correspondente ao metadata. Mas como que eu faço isso? Bom, colocar o conteúdo, a gente viu que é o content, tá? Para eu pegar um determinado valor de um determinado atributo, tá, do meu HTML, eu uso a função attr, tá? Então, que atributo que você quer pegar? Eu quero pegar o atributo value, tá? Então, o que vai acontecer com isso? Ó, todo mundo que tiver o data, lembrando, ó, Ricardo ali está entre o tag data, então eu vou formatar o Ricardo. Rafael também está entre a tag data, vou formatar o Rafael. Ronaldo está entre a tag data, vou formatar o Ronaldo, certo? Então, todo mundo que tiver o data, quando eu tiver com o mouse por cima, depois desse elemento eu vou colocar o conteúdo, o valor, né,
do conteúdo do atributo value. Então, vou atualizar minha página, tá? Perceba que agora está aparecendo a ID na frente, certo? Só para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou colocar o seguinte, eu vou diminuir a font size 0.7 m, eu vou colocar um background color light gray, vou dar uma margenzinha, então margem left para a esquerda, porque ele está grudadinho, colocar 2px, colocar um border radius 2px para ele aparecer arredondadinho, tá? Então, agora ele está aparecendo dessa forma. Vou colocar um paddingzinho também, né? Vou colocar um padding, padding 2px. Tá? Ficou mais bonitinho agora, ok? Então, a priori não está visível esses metadados, mas eu posso deixá-los visíveis, tá? Mas a ideia aqui do data é que eu consiga associar um dado com algum elemento do HTML para poder fazer uso disso posteriormente, ok? Bom, nós temos também a tag mark, tá? Tag mark é muito simples, é para criar uma marca, dar um highlight no meu texto, inclusive nós já fizemos isso com a tag spam, mas nós temos uma tag específica para fazer isso. Então eu vou colocar aqui mark.html, só criei fora das tags semânticas aqui. Deixa eu mover para cá. Então HTML5, nós temos aqui a tag mark, vou colocar um H1 aqui que é trabalhando com mark. Tá? Vou colocar um parágrafo aqui, eu vou direto aqui, colocar um lorem y, tudo bonitinho, tá? Se eu quero dar destaque em determinadas partes do texto, então eu quero dar um destaque no mark. Vou colocar tag mark. Tá? Eu vou supor que eu queira colocar aqui o markzinho também, então mark e mark para essa parte final do texto. Okay. Deixa eu só copiar o path dela. Path. Vou colar aqui. E nós temos o nosso mark aqui com o fundinho, né, amarelo, que é a formatação padrão. Lembrando que esta é a formatação padrão, não necessariamente precisa ser dessa forma, certo? Você pode estilizar a tag mark tranquilamente. Por padrão, o browser interpreta com isso, mas a questão aqui é o seguinte, isso daqui tem um significado semântico. Fala, ó, essa parte aqui, assim quando eu tenho um EM, quando eu tenho um strong, aqui eu tenho um mark que é para dar um destaque no texto. Então eu estou falando, ó, essa parte do texto aqui é importante, ela está destacada, ok? Bom, além do mark, nós temos o time também, tá? O time, aí eu vou precisar me mover para lá, tá? Porque nós temos algumas regrinhas aqui para definir informações temporais e de dado que nós vamos utilizar aqui dentro do time, tá? Então o time ele é utilizado para denotar um período específico de tempo, tá? Para que isso é útil, tá? Para que a gente tenha informações temporais já num formato que o computador consiga interpretar. Eu até esqueci que eu estou sem câmera aqui. Que o computador consiga interpretar. Então, por exemplo, tá? Se eu escrever no meu texto lá, na semana passada foi cometido um crime na zona X de tal cidade. E se na semana passada é complicado para o computador entender que data que é esse na semana passada. Tá? Mesma coisa, se eu colocar ontem, anteontem, etc., tá? Pode ser complicado. E você fala, bom, mas em algum momento, né, se é um texto de notícia, por exemplo, vai ter a data da notícia, data de publicação da notícia lá. Então, se eu falei na semana passada, é só pegar e descontar uma semana. Se eu falei ontem, é só pegar e descontar um dia. Ok, concordo que pode ser feito dessa forma, mas mesmo assim, para ele saber, ó, aqui o cara colocou uma informação, uma determinada string, e essa string corresponde à data da notícia. Não é difícil fazer isso, tá? Mas a gente pode tornar isso também mais explícito. O computador falou, ó, essa string que tem aqui, ele é uma data. E que data que é? Se já passar a data para o formato
que o computador consiga entender facilmente. Então, para isso, nós vamos utilizar a tag time, tá ok? E tem várias formas aqui que eu posso atribuir uma informação de data e tempo para tag time. Por exemplo, eu posso passar só o ano, eu posso passar o ano e mês, eu posso passar ano, mês e dia, eu posso passar mês e ano, tá? Ano e semana do ano, que eu coloco esse WI, que eu posso passar hora e minuto, segundo, hora, minuto, segundo, milissegundo. Posso passar data e hora, tá? Que eu coloco a data e a hora. Posso colocar esse T ou sem esse T para separar as strings, tá? Depois no material complementar eu deixo uma referência para vocês com, vamos dizer assim, todos esses exemplos aqui funcionando. Aqui eu fiz só um exemplinho muito simples, tá? Então, só para a gente usar tag time, vou criar uma página aqui, time HTML, time HTML, vou criar aqui HTML5, vou criar aqui o time, um H1 que vai ser trabalhando com time, tá? E aqui no exemplo que eu fiz, um exemplo muito simples, né? O evento começará às 18 horas. Simplesmente tá dessa forma o exemplo que eu fiz, né? Então, se a gente copiar este carinha aqui, copy path, tá? O evento começará às 18 horas, pronto, e acabou. E aí o computador vai saber, fala, beleza, né? 18 horas, de que dia, né? Qual que é o dia que você está se referindo aqui? É 18 horas de hoje, é 18 horas de amanhã, é 18 horas da semana que vem, tá? Então, para isso a gente pode usar a tag time. Inclusive, essa tag time depois é utilizada o Google, muitas vezes utiliza ela para já criar um compromisso na agenda para você, tá? Então, a gente vai especificar que essas 18 horas, qual que é a data específica que ela se refere, tá? Então, ao lado dessas 18 horas, eu vou colocar tag time, certo? Eu vou falar, opa, essas 18 horas aqui, o seu date time, que é o atributo dentro da tag time que a gente vai utilizar para especificar isso, vai corresponder a 2021 0805, ou seja, 5/8/2021, às 18 horas, falei, né? 18:00. Então, é às 18 horas do dia 5/8/2021, ok? Então, atribuir um significado específico, né? Um valor específico a essas 18 horas. Ou melhor, atribuir um significado e um valor, né? Falei, essas 18 horas representam um horário, e que horário que é esse? É o horário das 18 horas do dia 5/8/2021. Tá ok, pessoal? Bom, além do time, eu acho que eu pulei um aqui, nossa, pulei o details, tá? Agora que eu percebi, então vamos para o details, para a gente encerrar essa primeira parte. New file, details, HTML, HTML5, aqui vai ser, na verdade, o details, e a gente vai utilizar uma outra tag aqui dentro, que é o summary. Então, vou colocar aqui H1, details e summary. O summary só pode ser utilizado dentro do details, tá? E qual que é a ideia do details in summary, tá? A ideia é que eu tenha algo que apresente detalhes sobre um determinado item, um determinado conceito, enfim, que você queira apresentar detalhes da sua página. Só que a princípio eu não vou exibir todos esses detalhes, tá? A princípio eu vou apenas exibir uma parte, tá? Um sumário desses detalhes que eu vou definir aqui pelo summary, e em algum momento, né, eu vou conseguir expandir e exibir todos esses detalhes, mas a princípio eles não estão de cara exibidos para o usuário. Então, por exemplo, vou colocar aqui tag details, certo? Vou escrever aqui um lorem y, pode ser um aqui, certo? Vou colocar um outro details aqui, tá? Só que eu vou colocar não é lorem y, ok? Vou copiar esse carinha aqui da minha página, então copy path,
Vou colar aqui, tá? A princípio tá aparecendo um saiba mais, que não fui eu que coloquei, tá? Então é padrão do Details. Se você não especificar o summary, vai aparecer esse saiba mais, ó. E a hora que eu clico no saiba mais, apareceu aqui o lorem y. A hora que eu clicar no outro saiba mais, apareceu o não é lorem y, tá? Então a princípio ele fica retraído, tá? E aí a hora que você clica, ele expande, tá? Exibe o conteúdo. Esse conteúdo que está dentro aqui pode ser qualquer coisa, pode ser texto, né? Inclusive eu devia até ter colocado aqui dentro de um P, dentro do parágrafo. Aí eu posso colocar imagens, tá? Acho que até tem imagens aqui, vou colocar no de baixo. Vou colocar aqui um Pzinho. Só pra gente ver, tá? Vou colocar um IMG. Eu tenho 2 pontos, barra, imagens. Pode ser esse daqui. O Alt, eu nem sei que imagem é essa. Não sei. Poderia até se eu colocar aqui, segurar, ele abre para mim. Então é HTML multimídia. HTML multimídia. Tá? Vou carregar minha página agora. Saiba mais. Tá aqui, ó, lorem y multimídia. Então, como se eu pudesse fazer uma página, um conteúdo HTML normal aqui dentro do Details, mas esse conteúdo só vai ser exibido na hora que eu clico aqui. E, para não aparecer aquele saiba mais padrão, eu posso especificar o que eu quero que apareça ali por meio do summary. Fala qual que é o resumo, né, dos detalhes que eu estou apresentando. Bom, aqui é um lorem y, tá? E aqui qual que é o resumo desse Details aqui. Vou colocar aqui. Não é lorem y. E a hora que eu atualizo, agora aparece com o título que eu especifiquei aqui. Lorem y. E não é lorem y, tá? Uma vez, tá? Um fato interessante aqui desse Details, tá? É que a hora que você clica aqui nessa setinha que está a princípio apontando para a direita e depois ele fica para baixo, né? A hora que você clica, ele fica nesse estado aqui. O que acontece no HTML é que ele adiciona uma propriedade aqui que é chamada de open, tá? Então, esse Details, o HTML vai lá e coloca essa propriedade chamada de open. Tanto é que, se eu atualizar minha página agora, ó, esse de baixo aqui já ficou aberto. Por quê? A princípio ele já está com open, tá? Se eu colocar no de cima aqui também, tá? Ele vai ficar aberto a hora que eu atualizar minha página. Opa, não salvei, né? A hora que eu salvar, ó, os dois já ficam abertos porque os dois estão com essa propriedade open. Se eu tirar os dois, ó, tá? Tirei os dois ficam fechados, tá? E aí a gente pode fazer uso deste conhecimento aqui para, por exemplo, formatar ou estilizar esse cara quando esse cara estiver aberto, tá? Então, vou colocar um CSS aqui. Links vai ser o summary details que eu chamei, details CSS, tá? Create file. A princípio eu vou formatar o details aqui, tudo details meu. Eu vou colocar uma borda, tá? Um px solid gray. Eu vou colocar um margin top para ele descolar um pouquinho de cima, de 10 px, tá? Então a princípio ele está dessa forma aqui, ok? Uma bordinha bonitinha. Eu vou pegar o meu summary, só o summary, colocar que o background color dele é um light gray, pode ser, tá ok? Posso colocar até um gray, vai, ok? Eu coloco a cor gray e eu coloco o color white. Eu vou colocar também um padding 5px que está bem coladinho, tá? Dessa forma, certo? Só que eu quero o seguinte: toda vez que esse summary ele tiver aberto, ou seja, ele tiver atributo open, e aí eu não preciso colocar open igual alguma coisa, só colocar se ele está ou não está presente, que ele é booleano, tá? Toda vez que tiver um open,
O background color dele vai ser Light Sky Blue. Certo? E agora, ó, atualizei. Perdão, gente. Eu tô fazendo o summary. É o details, né? Quando o details tiver aberto, o summary, tá? Vai ser o Light Sky Blue. Falhou a lógica aí, tá? Agora, ó, o details está aberto, o details tem o up, então o summary, o filho summary de details vai ficar com o fundo azul, tá? Filho summary com o fundo azul. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, então é isso nessa parte aqui das tags semânticas, tá? Vimos weather, code, data, mark, time, details e summary. E agora, na próxima aula, nós iremos aqui para as tags semânticas e estruturais, que além de dar um significado semântico, nós definimos, né, nós atribuímos aí que parte da estrutura, ou essa semântica corresponde a que parte da estrutura um determinado conteúdo HTML pertence. O conteúdo HTML pertence, tá ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.